Eu vou estruturar o seu setor comercial em 7 episódios e esse aqui é o primeiro, então já vamos nessa. Todo mundo acha que tem problema de venda, mas na verdade a maioria tem problema de estrutura. Quando o faturamento cai, a reação é sempre a mesma. Eu preciso vender mais, eu preciso contratar mais vendedor, preciso investir mais em tráfego, em marketing. Só que a pergunta que ninguém se faz nesse momento é: se eu crescer agora, eu sustento esse crescimento? Olha só, acompanha aqui comigo. Qual que é o problema de você aumentar faturamento sem trabalhar na estrutura, na base, na raiz? Quando você cresce sem a estrutura, acontece exatamente isso daqui, ó. A gente está falando de uma linha de faturamento e aqui embaixo a gente está falando de uma linha de caos. Quando você aumenta faturamento sem trabalhar em estrutura, é basicamente isso aqui que acontece. Legal, você ganha mais dinheiro, porém o seu estresse aumenta muito mais, a sua paz com certeza vai se perder e provavelmente isso aqui logo pode ser que aconteça isso. Então você trabalhou de fato num crescimento acelerado, você teve um pico de vendas, um aumento de faturamento, só que logo, se você não tem a estrutura trabalhada aqui embaixo, na base, provavelmente isso aqui vai ser um castelo de areia. Então é por isso que a gente diz que faturamento sem estrutura provavelmente não vai sustentar no médio e longo prazo. Então quando a gente olha para esse cenário, é muito mais sobre a capacidade de você absorver venda do que a venda em si. Então quando você cria a sustentabilidade no seu setor comercial para comportar e sustentar aumento de venda, lead, faturamento, aí sim a gente consegue ter de fato uma estrutura comercial que vende bem e escala. Só que levando para a prática, você precisa fazer 4 perguntas dentro da sua operação hoje. A primeira pergunta é: se amanhã eu recebo 30% a mais de lead, o meu atendimento, meu comercial, ele sustenta com qualidade esse atendimento, ele responde rápido, ele consegue sustentar isso? Existe um processo claro de proposta dentro do seu comercial para transformar lead em cliente hoje? A terceira pergunta é: hoje, o seu processo de follow-up, ele depende de uma cadência e um passo a passo bem definido ou só da memória de alguém lembrar que tem que fazer o follow-up? E para finalizar, a quarta pergunta é muito simples: em qual etapa hoje a minha taxa de conversão ela cai? É de lead para lead qualificado, é de lead qualificado para reunião ou consulta, enfim, ou de consulta para proposta apresentada ou de proposta para venda finalizada de fato? Você tendo clareza de qual é a etapa que hoje mais deixa dinheiro em cima da mesa, vai ficar muito mais fácil de você otimizar, ajustar, corrigir e conseguir contornar o que hoje pode ser um empecilho para que você alcance suas metas, cresça, escale com mais eficiência comercial. Então agora a gente finaliza esse primeiro episódio da nossa série entendendo que venda é muito menos sobre volume, muito mais sobre a fundação, sobre a base que sustenta todo esse processo, toda essa operação, toda essa estrutura comercial. E se você não consegue trabalhar o fundamento correto lá na base, provavelmente o volume ele vai só amplificar o tamanho do seu problema. Então, no próximo episódio, você entender qual que é o problema de você depender de pessoas e não de processos. Então acompanha a gente aqui, que eu acredito que você vai chegar no final do 7º episódio com um comercial muito, mas muito estruturado.